Olá, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos iniciar mais um componente curricular? Dessa vez nós vamos falar sobre cálculo 1. E para isso, eu vou estar aqui resolvendo algumas listas de exercícios junto com vocês, algumas questões das listas, para auxiliar vocês nesse ensino de funções, de limites, de derivadas, no geral. E aí, vamos ver o que nós temos para hoje. Hoje, nós vamos começar com a lista 1. A lista 1, ela fala sobre gráfico de funções racionais. A primeira questão. Eu vou fazer a letra A da primeira questão, e aí as outras eu vou dar dicas de como vocês podem proceder para estar resolvendo essa lista e não tendo dificuldades. A lista é bem tranquila, as questões são bem tranquilas, e aí vocês vão ver que para resolver não é difícil. Sempre quando for falar em gráfico de funções, vocês podem montar uma tabelinha, associa limites, associa valores para x, e a partir desses valores de x, vocês encontram os valores de y, né? E a partir disso a gente consegue aí encontrar um gráfico, ou ainda vocês podem ter alguns olhares. Algumas funções, nós já sabemos, né, como é que funciona o seu gráfico, uma reta, uma parábola, uma curva. Então, algumas funções a gente consegue visualizar de uma forma mais fácil, assim como desenhar de uma forma mais fácil. Nessa primeira, nós temos três funções aqui um pouquinho diferentes. Eu vou fazer a questão da letra A, e a letra A nós temos dois olhares que nós devemos ter aí. Primeiro, se nós observarmos o denominador vai trazer uma função quadrada. Se dá uma função quadrada, nós vamos ter aí uma ideia de curva, né, de parábola. Além disso, se nós observarmos, né, essa função, o denominador ele vai ser sempre positivo. Por quê? Porque ele está sendo elevado ao quadrado. Então, independente desse termo aqui ser positivo ou negativo, elevado ao quadrado, o nosso resultado é sempre positivo. Então, nós vamos ter aqui valores, né? Todas as vezes que vocês atribuírem valores para x, o resultado vai dar sempre positivo. Se nós observarmos em cima, nós vamos ter menos 2, que é um valor negativo. Então, se nós fizermos aí um jogo de sinal entre menos do valor, né? Esse menos que está aqui, e considerar que aqui vai dar sempre positivo, nós vamos ter o menos com mais, que dá menos. Então, nós vamos ter aí uma função que nós vamos ter imagens negativas. E aí nós vamos ver como é que funciona, né, a imagem dessa função. Para jogar ela no GeoGebra, para a gente conseguir visualizar, eu vou desenvolver esse binômio aqui, né, para poder ficar mais fácil para a gente. Então, nós vamos ter aqui menos 2 sobre... Quando nós vamos desenvolver esse binômio, nós vamos ter x ao quadrado menos 2x mais 1. Não é isso, pessoal? Porque nós vamos ter aqui, ó, o primeiro elevado ao quadrado, então nós vamos ter x ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2x mais 1. Então, nós vamos ter menos 2 sobre x ao quadrado, menos 2x mais 1. E aí nós vamos ver como é que fica, né, essa função. Vou jogar no GeoGebra e já compartilho para vocês, para a gente ver como fica, né, essa função, o seu gráfico. Aqui nós temos o gráfico, né, o gráfico do nosso GeoGebra. E se a gente visualizar, olha o que acontece com a imagem curva. Então, nós temos aqui, né, a ideia da curva, e ela só abrange a parte, né, a parte inferior do y. Por quê? Porque nós vimos que os jogos de sinais não dá um valor negativo para as imagens. Então, essa vai ser curvas, serão, no caso, que são dois comportamentos, estarão sempre na parte inferior, sempre na parte negativa de y. Quando a gente fala parte negativa de y, parte positiva relacionada a y. Os valores de x, não. Os valores de x
eles não têm restrições quanto a ser positivo ou negativo. O nosso único caso de restrição é o caso em que o denominador se torna zero, que nesse caso para a gente é 1. Então, aqui ele só não pode ser 1, porque 1 menos 1 dá 0. Mas tanto que na hora que a gente viu o nosso gráfico, ele faz isso, né? Ele vem numa curva e desce, porque o x ele não pode ser 1. Ele faz os comportamentos próximos de 1, mas nunca pode ser 1. Quando vocês jogarem no GeoGebra a letra B e a letra C, vocês também vão ver o comportamento. Aqui é uma função do primeiro grau. Para a gente considerar essa função, nós temos que considerar a fórmula canônica dela, que é a x mais b. E quando eu falo f de menos 1, eu estou dizendo que o x vale menos 1, e quando o x vale menos 1, o y vale 2. Aqui nós temos aqui uma demonstração que é relacionada a uma função exponencial. Então, vocês terão aqui uma função exponencial e a partir dela fazer essa demonstração. As outras questões, ela vem trazendo aqui um estudo sobre o parâmetro M. Quando a gente fala esse parâmetro M, aqui é avaliar o valor de A. O valor de A diz se a função no primeiro grau ela é crescente, decrescente ou constante. Estudar os valores de M é observar através desses valores quando a função vai ser crescente, decrescente ou constante, maior do que zero, menor do que zero. E para os outros valores, nós temos funções do segundo grau. Quando vocês estiverem estudando função do segundo grau, basta vocês estarem observando o delta. Então, observe o delta, calcule o delta, e aí vocês vão ver o seguinte: todas as vezes que o delta ele for menor do que zero, nós vamos ter uma função que não possui raízes. E aí, quando o delta for igual a zero, só vai ter uma raiz, que vai ser o vértice da parábola, e quando o delta for maior do que zero, nós vamos ter duas raízes. Então, essas funções do segundo grau, envolvida com esse jogo de m mais 1, m menos 1, terão que avaliar com base no delta, se ele é maior do que zero, menor do que zero, ou se ele vai ser igual a zero. E a partir daí vocês terão uma noção do que é que caracteriza com relação ao valor de m. Tá bom? Bom, pessoal, essa é a nossa primeira aula. Eu espero ter ajudado vocês aí no ensino de funções, de um modo geral, um olhar de modo geral. E vamos ficar por aqui mesmo, né? Desejo bons estudos a todos e até a próxima, amados. Beijos, beijos. Tchau, tchau.